É mais fácil ser craque no São Paulo ou no Corinthians? Acho difícil ser craque. Quantos craques você conhece? Mesmo no São Paulo tão campeão, o único craque que jogou no São Paulo nos últimos tempos foi o Kaká, que a torcida do São Paulo expulsou do Morumbi. Craque no que eu acho que seja craque. O último craque que jogou no São Paulo foi o Kaká. Tem ótimos jogadores, mas craque é difícil, viu? Em qualquer time é difícil. E meu Botafogo, sai dessa, minha jovem? Se o Botafogo parou nos 42 e pelo jeito vai parar, viu? Acho que o Botafogo deu mais do que podia no Campeonato Brasileiro. E aí foi aquele gás, até que o gás acabou. E aí entrou numa crise existencial, que também não é para ser tão ruim como tem sido. Não era para ser aquele Botafogo que todo mundo esperava. Foram 11 rodadas na liderança do campeonato. Aquilo foi meio superdimensionado. Mas também não era para ter estacionado nos 42 pontos como estacionou. O Botafogo teve problema com jogadores, teve problema com um técnico, deu aquela derrapada em Buenos Aires que não pode acontecer, mas mesmo antes disso, tinha derrapado no Campeonato Brasileiro com problemas de relacionamento, teve problema com Jorge Henrique, teve problema com Carlos Alberto, teve problema com Dodô, teve muito problema interno, que a gente fica sabendo, mas em off, teve problemas que ficaram exteriorizados, e aí entrou num círculo vicioso e não era para ter estacionado do jeito que estacionou na tabela de classificação. Mas também acho que Libertadores acabou. E o Vasco, adoeceu de vez? Tem recuperação? Você sabe que o Vasco é meio inexplicável, né? O Vasco começa com uma sinergia com a torcida e com São Januário, e aí não perde ninguém em São Januário. Depois que perde uma, perde para todo mundo. Então não perdia para ninguém. Perdeu para São Paulo, agora perdeu para o Juventude, perdeu para o Cruzeiro. O Vasco não tem um grande time, né? Não pode dizer que o Leandro Amaral é um cracaço de bola. Pode dizer que o Conca é bom jogador, mas não é um cracaço de bola. Não dá para dizer que o Silvio Luiz é uma muralha no gol. Não dava para esperar muitas coisas. Eu, no começo do campeonato, teve uma aposta do Lance. Eu apostei que os 4 classificados para a Libertadores eram São Paulo, Grêmio, Santos e Vasco. Mas já acho que vou errar o Vasco. A sequência de jogos do Corinthians é bem difícil. São Paulo, Internacional e Náutico. Acha que pode se salvar? A sequência dos jogos do Corinthians é bem difícil. Uma matéria muito interessante ontem da Globo, do Bruno Lohans, foi nesses mesmos jogos no primeiro turno, os jogos que restam ao Corinthians, os 9 jogos que restam ao Corinthians, aliás, ele contou 10, ele contou o Fluminense. No primeiro turno, o Corinthians fez 11 dos 30 pontos jogados contra essas equipes. Se fizer só 11 pontos, segundo os matemáticos, não se salva da segunda divisão. Agora faltam 9 jogos e ontem o Corinthians fez 1. Então, esses 9 jogos em 27 jogados, o Corinthians tem que fazer pelo menos 15 pontos. É bem difícil. E não tem só São Paulo, tem São Paulo, tem Inter, tem Grêmio, tem jogos bem difíceis. Marília, a eterna discussão entre Vampeta e Souza não está cansando? Para começar, que se eu fosse... A primeira que não tem discussão. Eles não discutem, eles brincam. O que eu acho uma grande bobagem, porque tem gente que consegue perceber que eles estão brincando com a rivalidade, com uma coisa que pode ser sadia. Até aí, ok. Só que tem gente que lê a respeito disso e compra a briga para si. Então, você encontra um São Paulino na rua, você fala, aquele Vampeta não sei o quê, ou um São Paulo, corintiano encontra um São Paulino na rua, esse Souza é muito folgado. E disso pode surgir uma discussão entre duas pessoas que não tem nada a ver com isso. Porque os dois não brigam, os dois não são inimigos. A torcida fica iludida com essa coisa tipo, o Vampeta é corintiano, o Souza é São Paulino. Eles até têm um respeito pela instituição que eles defendem, mas eles não têm essa rixa que parece que tem nos meios de comunicação. Garanto que não tem. Será que a CBF dará mais apoio ao futebol feminino tão em alta no Brasil? Prometeram, né? Antes da final, com a classificação para a final da Copa do Mundo, antes do Brasil perder para a Alemanha, prometeram. O Ministério do Esporte está anunciando uma liga feminina no ano que vem, juntamente com a CBF. A Federação Paulista tem uma liga universitária e profissional em São Paulo, com o apoio do governo do estado, e diz que vai ter de novo ano que vem.
A gente espera que tenha, mas assim, depois do PAN também não falaram que ia ter apoio para o taekwondo, apoio para sei lá o que ganhou medalha do salto em distância, apoio para o cavalinho que pula, apoio para o... E a gente só vê isso de 4 em 4 anos. Ah, aparece um herói e a gente fala que a gente vai apoiar. Vamos ver. Muito obrigada. E se teve alguma pergunta que eu não respondi, as pessoas podem mandar para o meu e-mail. E assim, eu não respondo imediatamente, mas eu respondo todas. mariliaruiz@hotmail.com. E aí acessem meu blog. Também eu respondo por lá. É via Lancinete. Entra no www.lancinete.com.br, blogs, e aí tem Marília, tem de todos os colunistas do Lance. Obrigada. Obrigada.